Eu só demoro a aparecer, né? Mas quando aparece tem obra e tá o cabelo molhado, mas tudo bem. Oi, gente! Como vocês estão? Pra quem não me conhece, meu nome é Thalia. Eu fiquei de aparecer aqui pra vocês já há muito tempo atrás, só que eu sou muito enrolada. E, assim, estou tendo uma leve crise de ansiedade agora, né? Aí eu pensei, vou tomar um remédio? Não. Vou gravar vídeo porque eu tô em dívida com vocês e vou tomar um cafezinho, né? Pra poder dar um equilíbrio, porque nessa vida tudo é questão de equilíbrio. Deixa eu tomar só um pouquinho de café. Não reparem o barulho da obra. Eita, não reparem o barulho da obra, tá, gente? É um dia típico que nunca tem obra. Fiquei em dívida com vocês em relação ao meu diagnóstico, né? E como vocês podem ver, né, tá aí minha cicatriz super sesh, bem sesh. Fiz a cirurgia, fiz a tireoidectomia total, né? Foi retirada toda a minha tireoide. E logo após a retirada de toda a tireoide, minha tireoide foi para análise, né? Foi para biópsia. E realmente foi confirmado o câncer na tireoide. Se eu não me engano, é câncer papilífero da tireoide. Então, gente, assim, tem algumas pessoas que ficaram comentando que tava passando pelo mesmo problema que eu, que não sabia, que teria que operar, né? E algumas pessoas que me seguem no Instagram ficaram por dentro de tudo que estava acontecendo, assim, na minha vida. Por quê? Geralmente, né, os médicos, eles passam uma segurança para o paciente. Gente, não é possível que hoje que eu resolvi gravar vídeo, todo mundo tá fazendo obra, né? A gente continua mesmo assim, qualquer coisa eu paro, de vez em quando eu dou uma paradinha. Os médicos, ele têm esse cuidado de passar uma segurança para o paciente, né? Só que, gente, assim, o meu caso, eu achei assim, né? Achei que o médico, ele foi um ótimo médico, foi um perfeito médico. Só que eu preferia que fosse de uma outra forma. Por quê? A gente vai pra cirurgia pensando sempre no melhor, né? E a gente não vê as possibilidades negativas, né? A gente só vai sendo otimista, sendo não vai dar tudo certo, que vai ficar tudo bem, que não vai dar nada. E é isso que me frustrou um pouco, assim, que meio que me deixou um pouco sem chão, né? Como eu falei pra vocês no último vídeo, o nome é o que a gente mais tem a preocupação, né? O nome assusta demais. Mas a gente sempre vai pra cirurgia com aquele pensamento positivo que não vai dar nada. Mas em compensação, por outro lado, quando dá um diagnóstico como esse que eu tive, eu meio que fiquei assim, meio que, sabe, meio perdida. Então, um conselho que eu dou pra vocês é pesquisem muito, pesquisem nas possibilidades. A gente tem que ir com pensamento positivo pra cirurgia. A gente tem que sempre estar com pensamento otimista, mas a gente também tem que pensar o outro lado da moeda. E se, né? E se? Pra gente já se preparar, ver as possibilidades, o que tem que ser feito. Eu operei no dia 2 de maio. E foi uma cirurgia muito tranquila. E eu já tinha, né, feito uma cirurgia com anestesia geral. Então, essa também foi uma anestesia geral. Foi muito tranquila, né? Eu lembro que, né, o médico passou antes na salinha, né, conversou comigo, a médico anestesista, conversou comigo, me deu um remedinho, falou pra eu já ir no banheiro, né, aí eu fui no banheiro, fiz um xixizinho e voltei pra cama. Daí eu não lembro de mais nada. Eu só lembro, assim, de eu voltando pra sala, né, de eu voltando pro quarto. Mas lembro, assim, bem pouquinho, bem pouquinha coisa. Mas, assim, no geral, foi uma cirurgia muito tranquila, né? Sem dores, né? A única coisa que ficou bem complicado nos primeiros dias, assim, nos primeiros 15 dias foi a minha voz, né? Eu tive muita dificuldade de falar e minha voz demorou 2 meses para voltar ao normal, né? Ainda não tô 100%. Eu ainda sinto um pouco de diferença, não sei se vocês aí estão percebendo, mas eu sinto um pouco de diferença na minha voz. Não sei se é impressão minha, mas a minha voz demorou um pouco para voltar para tal que ela tá hoje, né? Não sei se tá 100%, a impressão que eu tenho aqui ainda não está 100%, mas em compensação do que estava antes, que eu não tava nem conseguindo falar, já está, né, sem comparação.
Então, assim, depois, né, da cirurgia, né, veio o diagnóstico, a confirmação do câncer, e daí começou as preocupações. O que eu tenho que fazer? O que terá que ser feito? E agora, né? E agora? Será que eu tô livre? Será que eu operei? E tá tudo certo? Não preciso fazer mais nada? Então, logo após a cirurgia, né, eu tive uma consulta com o meu médico que me operou. E ele indicou que eu fizesse a iodoterapia, né? A iodoterapia, ela, no caso, você faz uma dieta, né, pobre em iodo, que é bem complicado. Se vocês quiserem, eu passo um pouco depois para vocês com mais detalhes o que eu fiz, né, na minha dieta, sabe? Todo o passo a passo da iodoterapia. A iodoterapia consiste nesse tratamento, né, da pessoa tomar o iodo radioativo e se restou alguma célula ali, né, ou algum câncer ou alguma metástase, né, que ela fosse queimadinha ali pela iodo, né, porque daí era como se fosse uma enganação pro organismo, né, você faria ali a dieta pobre em iodo, né, e o seu organismo consumiria aquele iodo radioativo na intenção de enganar as células e quando elas, sabe, ingerisse, né, esse iodo, elas morressem. É basicamente isso, uma forma bem prática e pelo menos o que eu entendi diante das minhas pesquisas, né, que eu tive que pesquisar bastante sobre o que se tratava, né, a iodoterapia e como que funcionava. Só que tem detalhes, gente, que eu fui pega de surpresa, porque eu tive que tomar, né, o Thyroid e poucas pessoas falam sobre essa medicação. Eu tenho plano de saúde, então até eu descobrir que o plano de saúde cobria essa medicação, eu fiquei desesperada, eu fiquei muito preocupada, eu falei assim, meu Deus, e agora? Como que eu vou conseguir essa medicação? Porque a medicação custa nada mais, nada menos que 7.000 reais. Foi uma luta pra mim, eu até expus no Instagram, né, sobre essa minha conquista, porque eu tava passando tudo lá pelo Instagram, né, eu tava expondo, né, tudo que eu me sentia confortável em expor, eu colocava lá, né, pra quem quisesse ver o que eu tava passando, né, de uma maneira bem, o mais tranquila possível, né, o mais, como eu vou falar, sem criar muita polêmica, sabe? Mas eu tentava passar pra vocês, né, tudo que eu tava passando de uma maneira assim mais branda. Então, tem essa medicação, né, que a pessoa precisa fazer essa medicação, ou se não, cortar a reposição hormonal. No caso, quem faz a tireoidectomia total não tem mais aquela produção de hormônio da tireoide. Então, por isso que é necessário fazer a reposição hormonal todos os dias, né? E quem faz a iodoterapia tem que fazer esse corte hormonal, né? Teria duas formas de fazer a iodoterapia. Ou você fazendo o corte hormonal para o seu hormônio da tireoide, né, ele baixar, né, ele despencar, né, então teria que fazer o corte hormonal durante 30 dias mais ou menos antes da iodo, justamente junto com essa dieta, para o corpo sentir sede de puxar aquele iodo que você ingerir. Então, tem duas formas. Tem a forma de ir cortando essa medicação, né? Essa reposição hormonal. Não é medicação, é uma reposição hormonal, né? Que você faz todo dia. E também tem fazendo o uso do Thyroid, né? O uso do Thyroid, você não precisa de fazer o corte da reposição hormonal. Você pode fazer reposição hormonal normalmente e alguns dias antes da iodo, você toma a medicação que ele, né, baixa as taxas hormonais do dia, assim, do dia pra noite. Então, assim, seria uma forma muito mais fácil de você fazer iodoterapia, né? O que eu acho que poucas pessoas expõem aqui, né, sobre essa questão dessa medicação. O que eu acho muito importante, né, para algumas pessoas é, nossa, tem como fazer sem essa medicação, né? Dá pra fazer, tá, dá pra fazer. Mas não já basta o que a pessoa já está passando, sabe? A pessoa já está passando por um problema de saúde que não é fácil, né? Eu sei que existem muitas doenças piores do que essa, mas passar por esse processo não é fácil, gente. Quem fala que é fácil, tal, não sei se a pessoa tá mentindo, mas pra mim não foi fácil, né?
Obviamente, né, foi muito mais fácil do que passar por um outro problema de saúde muito mais grave, mas passar por esse processo não é fácil. E nada melhor que tornar esse processo um pouco menos pior, que no caso seria com o uso do Tyroge, que daí a pessoa não precisaria ficar 30 dias sem fazer a reposição hormonal, né, o que acarretaria na disposição, né? Imagina você ficar 30 dias sem o seu combustível, porque o hormônio da tireoide, ele é um combustível, né, para o organismo. Graças ao hormônio da tireoide, você tem uma disposição, você tem o cabelo bonito, você consegue deixar suas unhas crescerem. Então, você ficar 30 dias sem esse hormônio, né, você já tá fraca após cirurgia, você já emagreceu, sabe? Então, essa medicação é muito importante, né? E eu acho que as pessoas deveriam falar um pouco mais sobre ela. E por isso que eu falo pra vocês, quem tá prestes a passar por essa cirurgia, né, vai pesquisando, sabe? Pra não ser pega de surpresa igual aconteceu comigo. Eu sabia das possibilidades, só que eu não pesquisei a fundo, né, o que eu precisaria fazer caso, sabe? Se eu precisasse fazer iodoterapia, eu só pensei que eu fosse fazer iodoterapia, ficar tudo bem, eu ia fazer iodoterapia, não ia precisar de nada, mas eu não sabia desses detalhes, que precisaria fazer o corte hormonal, né, que eu precisaria ficar 30 dias sem hormônio, que existia essa possibilidade de fazer com o uso do Tyroge, né? Se eu soubesse em relação aos valores, em relação a essa medicação, eu já teria pesquisado muito antes e eu já ia um pouco mais preparada. Então é isso, gente. Eu fiz então a iodoterapia, né? E depois disso eu fiquei em isolamento. Eu tive que ficar um tempo isolada, né? Por conta da radiação. E depois disso eu tenho ainda que voltar no meu médico pra gente poder conversar, né? E também, né, eu passei pela médica nuclear e ela pediu pra eu fazer um acompanhamento daqui a 6 meses, porque o iodo ainda tá fazendo efeito, né? Que ele tem um efeito local, né? Onde ele se concentrou e ele fica ali, né? Segundo o que ela me falou, durante 6 meses ali fazendo um efeito de queimar as células. E durante 5 anos eu tenho que fazer um acompanhamento mais detalhado por conta desse meu diagnóstico do câncer. Se eu fosse liberada mesmo depois de 5 anos. Uma coisa que eu já ia esquecendo de falar pra vocês é que eu acho muito importante o acompanhamento com o psicólogo e com o psiquiatra, né? Porque depois disso eu passei a ter alguns problemas, né, em relação a essa questão psicológica, porque justamente eu fui meio que pega de surpresa, né, em relação a isso, porque a gente sempre tá ali pensando positivo, e do nada, né, vem uma rasteira. Mas se eu tenho um conselho para dar para vocês é que vocês sejam acompanhados, né, por esse amparo médico, né, e também pelo amparo familiar, né, que vocês tenham pessoas que realmente cuidem de vocês, porque esse momento vocês vão precisar bastante. Se você estiver passando por um problema parecido com o meu, quero que saiba que vai dar tudo certo na sua cirurgia, caso você precise fazer iodoterapia também, tá? E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.